A graça e a paz, meus amigos, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer esse vídeo aqui, ele vai ser um pouquinho longo, mas eu queria que você refletisse a respeito da história que eu vou te contar aqui na Bíblia e também nos nossos tempos atuais e ver o quão interessante foi isso que aconteceu nos tempos do rei Josias. Eu estou falando no capítulo 22 do livro de 2 Reis, a respeito de um homem chamado Josias. Esse homem, ele agradou ao Senhor. A Bíblia vai nos dizer que ele andou segundo os passos do rei Davi. Em tudo ele agradou a Deus. E ele era neto do rei Ezequias. Logo após o rei Ezequias veio o seu sucessor, o rei Manassés, que fez abominações em Jerusalém. Dentro do templo de Jerusalém ele colocou ídolos, ele colocou imagens, fez tudo aquilo que Deus reprovava. Mas o rei Josias, como nós vemos aqui no capítulo 22, segunda Reis, vou ler aqui com vocês, o rei Josias, ele tirou tudo aquilo que os outros reis de Judá colocaram no templo, ele tirou, ele deu ordens para que tirasse, e isso agradou o Senhor. Quero ler com vocês aqui no versículo 1, aí nós iniciamos a nossa leitura. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 38 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Gedia, filha de Adaías de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, como nós falamos aqui, e andou em todos os caminhos de Davi, seu pai, e não se apartou nem para a direita e nem para a esquerda. Bom, nessa introdução aqui, meus irmãos, a gente vê que quem escreveu relatando essa história, ele sabia que o rei Josias era um homem de Deus. Agora, o que eu quero chamar a atenção é a seguinte coisa. No versículo 8, nós vamos ver algo, meu irmão, muito interessante, sabe? Porque dentro do templo de Jerusalém era para ser pregado tudo aquilo que Moisés deixou escrito. Os sacerdotes tinham que cumprir aquelas palavras, né, chamado de Pentateuco. E no versículo 8 nós lemos a seguinte coisa: então disse o sumo sacerdote Ilquias, porque o rei havia mandado reparar o templo. O rei Josias, ele deu ordem aos sacerdotes para reformarem o templo. E olha só o que eles acharam dentro do templo. Então disse o sumo sacerdote a Ilquias ao escrivão Safã, que era o escrivão do rei: achei o livro da lei na casa do Senhor. Peraí, se ele achou, era porque estava perdido. E a pergunta que fica é: como se perdeu o livro da lei dentro do templo? Sendo que esse livro era para ser usado dentro do templo. E achamos o livro da lei na casa de Deus. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Aí, meus irmãos, no versículo 8 diz o seguinte: porque Safã levou o livro da lei até o palácio, e ele leu esse livro diante do rei. E sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Nós sabemos que Josias, ele era um homem de Deus, um homem temente ao Senhor. E, meus irmãos, o que espanta é que o livro da lei, o livro de Deus, estava perdido no templo. Graças a Deus não deram fim nele, mas ele estava perdido. E aí está um dos motivos de ter tanta abominação dentro do templo. Não havia sacerdotes que chegavam para o rei e falavam assim: rei, não coloque isso dentro do templo, porque aqui na lei que Moisés escreveu, ele exorta não colocar, mas não tinha. Então o livro acabou sendo esquecido e foi colocado num canto que ninguém mais lia ele. E tudo que era feito dentro do templo, nós vamos ler aqui a seguir na Bíblia, no capítulo 23, que abominações eram feitas dentro do templo do Senhor, né? Coisas reprováveis, coisas que Deus reprova, né? Aí o rei rasgou as suas vestes, né?
E no versículo 3 a gente vai ver que ele manda consultar a Deus. Eles mandam o sacerdote e o escrivão ir procurar alguém para consultar a Deus. Olha lá, a respeito de mim e do povo, né? Aí eles foram consultar a profetisa Hulda, e essa mulher disse a eles toda a condenação que iria acontecer contra aquele povo, por causa das coisas que eles estavam fazendo. Olha o versículo 16 do 22. Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar, e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro da lei, que o rei de Judá leu, né? Então as maldições já estavam escritas lá naquele livro, que é o livro que a gente lê. Moisés havia escrito tudo isso, e por isso o rei rasgou as suas vestes. Agora, meus irmãos, uma observação. Você pode ver que, se naquele tempo o livro da lei não era lido mais no templo, aconteceram coisas que reprováveis a Deus. Hoje em dia o contexto não é diferente. Toda igreja hoje que não usa mais esta palavra, que não lê mais a Bíblia, que não se estuda a Bíblia, ela se torna uma igreja que vai cometer coisas que vão desagradar a Deus. Vai ter coisas que vão desagradar a Deus, porque não se faz mais o uso da palavra. Você chega dentro da igreja, a Bíblia não está perdida, porque todos os crentes têm o costume de levar a Bíblia para dentro da igreja, né? A Bíblia está no púlpito, mas porque hoje em dia em muitas igrejas a palavra ela está sendo esquecida, não está sendo mais lida. Hoje em dia as pessoas estão dando prioridade a outras coisas, né? Culto da prosperidade, muito louvor, pouca palavra, não tem ensino bíblico, e aí as pessoas vão cada vez se afastando de Deus por falta dos mandamentos dele, por falta da leitura da palavra. E aí nós vamos ver a seguinte coisa, no capítulo 23, no versículo 1 em diante, o rei Josias ele convoca o povo todo para poder fazer um concerto diante de Deus. Ele chama toda aquela população daquele tempo e fala para eles: vamos fazer um concerto diante de Deus. Nós não podemos continuar assim, porque mal acontecerá contra nós. E aí, nós vamos ver aqui alguma das maldades que fizeram dentro do templo. E nós vamos ver a atitude do rei diante disso. No versículo 4 do capítulo 23, está escrito assim: e o rei mandou ao sumo sacerdote, que era o que cuidava do templo. O rei deu ordem a ele, a Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas do umbral da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o bosque, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou a cinza deles até Betel. Note que lá dentro do templo tinha utensílios a Baal, coisa que Deus reprovava. Deus não admitia dividir a glória dele com ninguém. Isso está em Isaías 48. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então o povo já estava prestando culto a Baal dentro do templo. Tudo por quê? Porque havia se perdido o livro da lei. Meus irmãos, nunca perca a comunhão com Deus. Nunca perca o hábito de ler esta palavra. Eu faço esse vídeo para que a palavra de Deus não se perca na sua vida, não se perca da sua igreja, não se perca na vida dos seus filhos. Porque o dia que a palavra de Deus se perder do nosso meio, nós vamos fazer coisas que Deus reprova. E Deus reprovava esse tipo de coisa. Lá dentro do templo o rei deu ordens para tirar todos os utensílios que foram feitos para o culto a Baal. Olha só o versículo 5. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram. Tinha até sacerdotes para fazer culto a Baal. A casa de Deus não era mais a mesma. Quem conhecia ela na época de Salomão e como era feito
os rituais lá dentro, a Deus, quando viam ela nessas épocas, era uma casa diferente, era um lugar diferente. E também, olha lá, também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram, né, para incensarem sobre os altos na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal. Tinha sacerdote que queimava incenso a Baal nas cidades e também dentro do templo. E ao sol, à lua e aos mais planetas e a todo o exército do céu. Olha só, meus irmãos, um lugar que era exclusivo para se queimar incenso ao Senhor, Jeová, prestar culto a ele, sacrifícios a ele. Já estava se fazendo culto a Baal, ao poste ídolo, aos planetas, tudo coisa que Deus mandou que eles não fizessem. Tudo porque o livro da lei estava perdido dentro do templo. Olha só, meus irmãos, que coisa. Também tirou da casa do Senhor os ídolos do bosque para fora de Jerusalém até o ribeiro de Sidrom, e o queimou junto ao ribeiro de Sidrom e desfez em pó. E lançou o seu pó sobre a sepultura dos filhos do povo. Meus irmãos, agora olhem só. Capítulo 23, versículo 7, que nós vamos ler agora. Olha só o que estavam fazendo na casa de Deus. Às vezes você fala assim, não, isso não é possível. Está na Bíblia, foi registrado. Olha só o que estava acontecendo dentro da casa de Deus. Versículo 7. Também derribou as casas dos prostitutos cultuais, que estavam na casa do Senhor, dentro do templo, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. Dentro do templo que estava em Jerusalém, meus irmãos, tinha casas feitas aos prostitutos cultuais. Quem eram os prostitutos cultuais? Eram homens, tinha também mulheres que prestavam culto lá dentro. E dentro daquele culto tinha orgias ali dentro. Tudo coisa que Deus reprovava, meus irmãos. Deus não se agradava disso. Deus não se agradava dessas coisas. Olha ao ponto que chegou. Sendo queimado incenso a Baal, tinha prostitutos cultuais, sendo que na palavra de Deus nós sabemos que dos mandamentos de Deus o adultério é pecado. E lá dentro tinha prostitutos dentro do templo. Olha só, meus irmãos, o perigo que é quando nós perdemos o foco dessa palavra. Nós não somos perfeitos. Nós estamos numa fase de buscar a perfeição. Na verdade, o céu ele não é para os perfeitos. Ele é para os que se esforçam. Errar, como seres humanos, vamos errar. Mas nesse contexto aqui, o povo não estava errando. O povo estava declaradamente vivendo uma vida afastada de Deus. Era uma apostasia. A Bíblia estava lá. O livro da lei estava lá. Mas tudo que era praticado lá no templo, naquele tempo, não era o que a Bíblia lá mandava. Não era. Porque haviam se esquecido dos mandamentos de Deus. E olha só hoje em dia como nós estamos. Veja hoje. Como estão hoje, infelizmente, algumas igrejas. Não vou dizer todas não, porque tem uma boa parte aí que está pregando o evangelho. É Bíblia que é pregada no culto. Tem que ter palavra. Mas uma boa parte das igrejas não se fala mais da palavra de Deus. E quando abrem a Bíblia, é apenas versículos isolados e fazem um contexto totalmente errado sobre aquele versículo. A palavra de Deus não é mais pregada. Livro de Mateus, capítulo 5, capítulo 6, 7, o Sermão da Montanha não é pregado mais nas igrejas, em algumas igrejas. Está sendo esquecido. E o culto que era para ser ao Senhor, hoje em dia está sendo irreconhecível. Hoje em dia você chega numa igreja, não tem mais culto ao Senhor. Hoje em dia é o culto ao homem. É o que você vai receber, é o que Deus vai te dar, é o que as portas que Ele vai abrir. É só isso. O culto hoje em dia é só isso. Os hinos já estão falando já no egocentrismo do homem. Já estão exaltando o homem. Os hinos. As mensagens também. Então o que restou para Deus?
Mais nada, era o que estava acontecendo naquele tempo de Jerusalém. Deus não tinha mais honra, ele não tinha mais glória, Deus não tinha mais o louvor. O louvor era dado a Baal, a Azerá, era a outros deuses, ao sol, à lua e planetas, mas o Deus de Israel foi esquecido. Como nas épocas de Natal, o aniversariante do dia 25 de dezembro é esquecido. Lembramos de quem? Do Papai Noel, né? Olha só como inverteram as coisas. Olha só como é muito fácil descuidar e acabar perdendo a Bíblia e no local que é dela. Perder o livro da lei dentro da casa de Deus. Mas em nome do Senhor Jesus, Deus vai restaurar o culto a Ele. Há de chegar dias que o culto em todas as igrejas será exclusivamente ao Senhor. Ora vem Senhor Jesus. E Ele volta, meus irmãos. Jesus está bem perto. Não deixe Jesus, não deixe a Bíblia sair da sua vida. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.